Graça e paz a todos os amigos, irmãos. Algumas pessoas me perguntaram a respeito do sermão que eu fiz no velório da minha mãe e falando sobre a glorificação da morte. O tema dessa mensagem naquele dia, faz mais de um mês, né? E algumas pessoas, pastor, eu fiquei curioso sobre aquela mensagem, e eu queria escutar novamente aquela explicação, porque eu não consegui entender completamente alguma dúvida que a gente tem sobre esse tema, a glorificação da morte. No Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20, tem esse tema, essa abordagem. Eu vou ler para os irmãos alguns versículos, que vai do versículo 20 até o versículo 33, e ele diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 33. Jesus dizia isto, significando de que gênero de morte estava para morrer, do tipo de morte que estava para morrer. E qual é o tipo de morte que Jesus estava para morrer? Segundo o versículo 33, que era o tipo de morte glorioso. A abordagem desse texto, do versículo 20 ao 33, ele vai falar várias vezes sobre essa morte gloriosa de Cristo Jesus, né? Primeiro aspecto que Jesus diz, é chegada a hora de ser glorificado. Jesus, como diz o versículo 33, está falando da sua morte, e ele trata a sua morte como sendo algo glorioso, porque a morte de Cristo não é como a morte de qualquer um, né? Porque quem morre em Cristo também vai receber e vai experimentar um pouquinho desta morte gloriosa. Porque alguém pode pensar, morreu, acabou, morreu é derrota, morreu é destruição. Mas a Bíblia diz que a cruz, que para muitos era maldição, se tornou bênção. A cruz, que significa, para muitos, morte, para o cristão se tornou vida. A cruz, que para muitos significa derrota, mas para quem tem Cristo, significa vitória. A cruz, que para muito significa vitupério, para Cristo, para o cristão, significa glória. Amém? A cruz significa glória. Por isso que Jesus fala da sua morte como sendo um momento glorioso. Porque a partir da morte de Cristo, a situação de quem crê nele vai se transformar de vitupério em glória, de derrota em vitória. E o segundo ponto, também está no versículo agora 24 e 25, ainda continuando esse tema de que a morte é um momento glorioso, no versículo 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, Jesus está falando dele inicialmente, a princípio, eu, como um grão de trigo, vou cair na terra. Então Jesus diz, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, não produz nada. Mas se morrer, produz muito fruto. Então nós, também seres humanos, também temos que ver a nossa posição como um grão de trigo, como uma semente. Quando você planta uma semente, ele cai na terra, e ele ali começa a se alimentar e vai fortalecendo. Aquele grão que está ali vai começar a produzir um rebento e vai, a partir dali, surgir uma grande árvore que vai produzir muitos frutos. Por que eu estou dizendo isto? Porque Jesus compara a uma pessoa como um grão de trigo que deve morrer. E o segundo ponto, Jesus vai falar sobre essa morte, eu tenho que morrer, você tem que morrer, como sendo perder a nossa vida. Se nós perdermos a nossa vida, a gente vai poder ganhá-la. Olha o que diz o versículo 25.
Porque quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Ou seja, o grão de trigo que somos nós temos duas opções. Ou vivermos a glória deste mundo, a nossa vida neste mundo, vamos ter a glória deste mundo. Mas se a gente perder a nossa vida neste mundo, a gente vai ter uma vida no porvir. Você só pode viver de verdade uma vida. Ou você vive a sua vida plenamente neste mundo, ou você vai viver uma vida plenamente na eternidade. Você não vai poder escolher as duas coisas. Então Jesus está dizendo, escolha. Ou você quer a glória deste mundo, ou quer a glória da eternidade. Se você morrer para você mesmo, você vai ser glorificado na eternidade. Mas se você quiser a glória deste mundo, vai perder a glória eterna. Portanto, a morte, ela é um momento glorioso. Porque quando a gente morre para nós mesmos, quando a gente morre para o pecado, quando a gente morre para o mundo, quando a gente resolve dizer não para a nossa vida aqui na terra, a gente vai experimentar um momento glorioso, que é saber e entender que a nossa glória estará reservada no céu. Por isso, o ser humano muitas vezes pensa em querer viver para si mesmo, em querer desfrutar as coisas aqui nesta vida. Mas quem viver plenamente, apenas nesta vida, dedicando todo o seu esforço nesta vida, não vai ter a vida eterna. E o terceiro ponto desse tema, a glorificação na morte, é o terceiro ponto, está no versículo 26 ao 28, quando no versículo 26 de João 12, diz assim, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aonde eu estou, ali estará também aquele que me serve. O que diz no versículo 26 ainda? E se alguém me servir, o Pai o glorificará. O Pai o honrará, o Pai o glorificará. Aí no versículo 28, diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Uma voz do céu, que é a voz do Pai, dizendo que glorificou e que glorificará, né? A quem? A pessoa de Cristo Jesus. Por isso que, quando Jesus diz que irá morrer, os gregos querendo conversar com Jesus, e Jesus faz uma parábola, faz uma ilustração, ele disse, um grão de trigo caindo em terra, não morrer, tem que cair. Né? Tem gente que não gosta de cair, mas tem que cair, tem que se enterrar, tem que se humilhar. Caindo em terra. Se não morrer, não pode produzir fruto. Quando cai e morre, quando cai e nega a si mesmo, ele é glorificado. Mas o texto também diz, na oração de Jesus, pedindo ao Pai, para o Pai glorificar aqueles também que negaram a si mesmo e que servem a Jesus. Ou seja, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, quem serve a Jesus, será glorificado pelo Pai, porque Jesus clamou ao Pai por isso. E o Pai respondeu, eu glorifiquei, eu estou glorificando e eu glorificarei aquele que serve a obra de Deus, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, para nós cristãos, nós temos que olhar para o momento da morte como Cristo olhou. Jesus disse o seguinte, eu vou morrer, mas a morte é momento de glória para mim. Porque o Pai me glorificou e o Pai vai me glorificar e Jesus ressuscitou. Então, o momento de morte de Cristo não é um momento de vergonha, mas é um momento de glória. Porque a partir da morte de Cristo, como um grão de trigo, ele ressuscita e produz muitos frutos. E cada um de nós somos frutos do Senhor Jesus. E Jesus diz, o Pai me glorificou e vai me glorificar. E Jesus ressuscitou e subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. Mas ele foi glorificado, mas ele disse, Pai, não seja só eu, mas também todos aqueles que me servirem sejam glorificados. Então, quando eu ou você que servimos ao Senhor Jesus, quando nós morremos,
o Senhor também nos glorificará, nos dando um corpo transformado e glorioso. Então nós temos que olhar para a morte como sendo um momento glorioso, como sendo um momento de vitória. E este momento de vitória que espera por nós, na vinda do Senhor Jesus, para arrebatar os vivos e os mortos. Amém? Os vivos e os mortos. Se estivermos vivos, vamos ser arrebatados com o corpo transformado. Se estivermos mortos, vamos ressuscitar e seremos arrebatados com o corpo transformado. Então, não devemos olhar para a morte como sendo um momento de vergonha ou de derrota. Não. É um momento glorioso para Cristo e para os cristãos. E, durante a nossa vida, o que devemos fazer? Devemos servir ao Senhor, porque só vai experimentar este momento glorioso quem glorificar a Cristo com a sua vida, com o seu corpo, com os seus recursos, com as suas inteligências, com o seu trabalho, com o seu suor, tendo um compromisso, sendo servo e sendo amigo. Porque Jesus diz para os servos: vocês não são apenas meus servos, eu vos chamarei meus amigos, meus irmãos. Que Deus abençoe. Eu espero ter respondido a pergunta que algumas pessoas me fizeram e por isso resolvi fazer essa live rápida para responder a todos de uma única vez. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.